Você já parou para pensar que você não consegue mais pensar de fato a longo prazo? E que qualquer coisa que pareça que exija muito esforço para um resultado muito longínquo não vale a pena? E todos os dias você se levanta pela manhã e não enxerga propósito para agir e correr atrás desses teus objetivos que parecem muitas das vezes abstrações da tua cabeça. Pois bem, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a causa de tudo isso e por que nós chegamos nesse estado de dependência dopaminérgica tão grande a ponto de não conseguirmos mais pensar, a ponto da nossa civilização de fato falhar no pensamento de longo prazo. Nós vivemos no mundo atual uma verdadeira epidemia. Cada vez mais somos submetidos a estímulos sensíveis que drenam a nossa energia e que nos levam a desejar as coisas de forma desordenada. E o resultado disso tudo é que a gente se tornou verdadeiros escravos da gratificação instantânea. A nossa civilização atual, como conhecemos hoje, passou por diversos momentos cruciais para a evolução da espécie humana e que marcaram a história do ser humano como um todo, tanto positivamente quanto negativamente. E, de fato, esses grandes marcos, eles impactaram na forma como a gente leva a nossa vida hoje e provavelmente como nós iremos levar essa vida daqui pra frente também. Então não adianta eu querer começar esse vídeo sem antes falar de história, sem antes falar das nossas origens, porque isso tem tudo a ver com o fato de vivermos numa época em que não há pensamento de longo prazo, não há pensamento que não seja de gratificação instantânea. Eu quero que você imagine aqui comigo, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, surgiu cerca de 300 mil anos atrás. E surgiu num contexto em que, basicamente, vivíamos apenas pela sobrevivência. E um fator determinante muito importante, evolutivamente falando, ele regulou o nosso sistema de fornecimento de dopamina, nosso sistema dopaminérgico. O ser humano estava num contexto de escassez de alimento, escassez de convivência humana, porque havia rixa entre tribos e o ser humano vivia num contexto de constante conflito. Os recursos eram de fato escassos. Sob essas condições que passamos boa parte da história humana. Ou seja, passamos boa parte da evolução da nossa espécie sendo caçadores e coletores, vivendo a nossa vida basicamente para sobreviver, num sistema de escassez. Pois bem, mas há cerca de 10 mil anos atrás, mais ou menos, parando para pensar numa estrutura de linha de tempo, quase 290 mil anos depois do surgimento da nossa espécie, nós desenvolvemos a agricultura. E com isso, o ser humano agora não precisava mais necessariamente correr atrás da sua subsistência todos os dias e despender um esforço e sacrifício enorme para poder atingir a recompensa de ser alimentado e conseguir passar mais um dia, mais uma semana vivo. Agora o ser humano poderia ter previsões de produção e não precisaria se expor a tantos riscos como a caça, por exemplo. E algo mais importante ainda que marca o início do século XVIII, XIX é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, e aqui eu falo não somente das primeiras revoluções industriais, mas também da digitalização, da última revolução industrial que nós tivemos, elas tiveram um impacto absurdo na história humana e uma evolução sem precedentes em todo o cenário que a gente acabou de narrar, desde o surgimento da nossa espécie até o seu desenvolvimento pleno. A gente pode dizer sem sombra de dúvidas que vivemos uma era em que o avanço acontece de forma diária, praticamente. Pois bem, mas voltando para o assunto, com o surgimento das revoluções industriais, o ser humano agora tinha tempo de fato para pensar nas coisas, porque ele não precisava mais gastar tempo buscando somente sobreviver. A gente se inseriu num contexto de produção de recursos muito grande. E é aí que as coisas começam a desandar, principalmente pensando na nossa biologia. Porque agora, inseridos num modelo de produção de recursos em abundância, o sistema da escassez que eu havia falado caiu por terra. Pensando num contexto de mercado, colocando na balança o sistema que a gente tinha de escassez, a nossa oferta superou e muito a demanda nesse sentido. Mas enfim, o que acontece com a história humana é que agora em que não estamos mais inseridos num contexto de escassez, a gente vive o extremo oposto. O nosso sistema de dopamina não evoluiu junto com a tecnologia. Justamente porque para você ter uma evolução biológica é necessário milhares e milhares de anos. Então,
o que acontece é que o mundo em tecnologia e avanço evoluiu, só que a nossa biologia não acompanhou. Então, o que acontece é que o nosso sistema de dopamina continua funcionando exatamente igual ao que eram os nossos antepassados de 200 e poucos mil anos aí. E pois bem, a dopamina continua desempenhando o papel dela de nos mover, nos incentivar, nos motivar a agir. Porém, não mais da mesma forma, porque ela não precisa mais ser ativada por desafios concretos e reais de fato. A gente vive hoje um contexto em que se chama verdadeiramente de era da dopamina barata. Hoje a dopamina é sequestrada por recursos acessíveis demais. Então, a qualquer instante, você consegue acessar e liberar doses de dopamina no teu cérebro de forma muito fácil e barata. É aí que entra aquele desequilíbrio de preço em que eu falei. Vivendo num sistema de completa escassez, a gente não tinha acesso à dopamina da mesma forma que nós temos hoje. Então, o que acontece é que a gente ferrou com esse sistema. O sistema colapsou, o sistema corrompeu de fato. Tendo uma oferta muito grande para uma demanda muito baixa, o preço da dopamina decaiu em níveis colossais. Hoje é muito barato de fato você ter acesso a uns shots de dopamina aí na tua casa. Basta você sacar do teu bolso esse aparelho em que provavelmente você está assistindo esse vídeo agora e acessar as infinidades de cores e maravilhas que ele proporciona aí mesmo, na palma da tua mão, e a fácil acessibilidade, é um dedo, é um clique de distância. E um clique é de fato muito próximo. Não há mais necessidade alguma de longos dias de caça e esforço para você obter um alimento. Basta você abrir um aplicativo e receber a tua dose de dopamina antes mesmo da comida chegar na tua casa. Quando você pede aí na tua casa, no teu celular, aquela comida no iFood, o simples fato de você ver a comida lá no cardápio e apertar o botão de compra já dispara uma dopamina de antecipação no teu cérebro, porque você sabe que a recompensa vem e você é recompensado pelo simples imaginar da recompensa. Mas infelizmente, essa antecipação não vai ser suprida da forma que ela deveria, já que o seu esforço para obter essa recompensa é nulo. E é com o tempo, repetindo esses processos, que você vai desgastando os teus receptores de dopamina no cérebro. Enfim, no passado, nós éramos caçadores, submetidos a um esforço tremendo e expostos a vários perigos para obter uma recompensa. Hoje, a nossa luta é diferente. Tudo está a um clique de distância. A gratificação está abundantemente presente na civilização moderna, mas sem os meios necessários para torná-la verdadeiramente satisfatória. Na era da dopamina barata, nossa luta não é mais física, mas mental e espiritual. O nosso inimigo não é mais a fome, mas a gula. Esse trecho aqui que eu escrevi tá na minha newsletter. Se você quiser, pode se inscrever aí na descrição. E ela é o retrato de fato da nossa sociedade moderna. É uma sociedade que não enfrenta mais desafios concretos de subsistência física. Hoje a nossa luta de fato é contra a gula, é contra a compulsão. Justamente por aquilo que falei. A gente vive num estado de abundância tremenda. E isso faz um mal absurdo para nossa mente e, de certa forma, até pro nosso corpo também. Mas tá certo, agora que a gente entendeu por que vivemos numa era de dopamina barata e como isso afeta o nosso cérebro, quais são os perigos da vida moderna e que fazem a gente se viciar de fato e tornar-nos verdadeiros escravos desse sistema e dessa busca incessante por gratificação instantânea, por prazer imediato. Pois bem, como a gente não sabe mais o valor da dopamina, como a gente está desprendido dessa ideia de que a dopamina virá com uma recompensa de um trabalho árduo e de longo prazo, virá como recompensa de fato de um esforço real que é benéfico para nós. Como isso tudo acontece, existe, de certa forma, um abuso por parte das indústrias, principalmente aqui eu falo da indústria do entretenimento. As redes sociais, aplicativos diversos aí, todos eles são projetados para se utilizar desse fenômeno. Basta você olhar para o scroll infinito das redes sociais. Isso daí gera em nós uma dopamina de antecipação muito forte e que é difícil de negar. Você está sendo ofertado o tempo todo mais algumas doses de dopamina e, infelizmente, essas doses de antecipação nunca são supridas quando a recompensa vem de fato. E o que acontece? Vazio, solidão. Você perde um motivo para agir, porque agora a dopamina é tão barata, tão largada por aí, que não tem mais sentido. Ela não serve mais de motivação para você. E isso tudo causa sintomas principalmente de depressão. E esse é o grande perigo. O grande perigo é que você vai se tornar cada vez alguém que está sendo usado por essas grandes empresas para tentar suprir esse vazio dentro do teu coração.
Mas calma lá, que graças a Deus isso não é impossível de ser curado. Existem algumas maneiras que a gente pode mudar isso e de fato não vai ser muito simples. É uma luta eterna aqui e eu me encaixo nela porque eu também luto hoje pra vencer o scroll infinito das redes sociais, de querer ficar no Reels ou no TikTok, lá scrollando sem parar, e das grandes ofertas que a gente tem no nosso dia, espalhadas por aí, de gratificação instantânea. Todos nós vamos ter que enfrentar as consequências do avanço e da geração de riqueza e recursos em abundância. Isso é algo que infelizmente a gente está fadado a ter que aceitar em prol do avanço e do progresso tecnológico e de conforto que nós geramos hoje em dia na nossa vida moderna. Mas a principal resposta que a gente encontra é tornar as coisas cada vez mais cheias de substância. Existem 2 pontos que você pode fazer para isso e que vou apresentar aqui para vocês agora. O primeiro é a mudança de mentalidade, porque a principal coisa para você conseguir sair desse vício e você reordenar o teu sistema dopaminérgico é colocar a dopamina de volta no lugar dela, é trazer ela para um preço mais elevado, é colocar ela de fato no seu devido lugar. Com a mudança de mentalidade eu falo para você tentar reordenar na tua cabeça o que de fato vale a pena e tentar encontrar mais significado no que proporciona um prazer de longo prazo. Tentar encontrar mais significado num prazer que vem de uma ação mais árdua. O que seriam os prazeres de fato irascíveis. São prazeres que você precisa dispor uma energia consciente maior para poder ter a recompensa. Pois bem, mudando a tua mentalidade, tentando encontrar mais significado nas tuas ações árduas e que vão ter um significado de longo prazo, como por exemplo, estudar para tirar uma nota boa numa prova, ou ser recompensado por um trabalho árduo, braçal, físico, sabe? Ter recompensas desse tipo fazem muito bem para nossa biologia. Então, é tentar colocar mais significado de forma consciente mesmo, é para tu parar e tentar pensar, refletindo, sabe? No teu dia a dia, tentando colocar mais significado nessas coisas. Obviamente, você não vai largar de vez esse ciclo de vicioso, os vícios que você já adquiriu, mas esse é o primeiro passo. E para você tornar esse primeiro passo efetivo, é você começar a se livrar dos maus hábitos e construir hábitos bons. Porque são eles que vão ser como os cavalos que vão puxar a tua carruagem aí em prol da mentalidade boa, em prol de atingir esse sacrifício para atingir recompensas válidas e significativas. Bom, e para você aprender a se livrar dos teus maus hábitos e construir bons hábitos, eu tenho um curso que ensina exatamente a você a fazer isso. Basta acessar aí o link na descrição e você vai conhecer o meu projeto. Em 7 dias você vai desenvolver a constância necessária para vencer os teus maus hábitos e construir bons hábitos na tua vida. Mas enfim, por esse vídeo é isso, meus caros. O segredo para você vencer de fato essa nossa era da dopamina barata é você encontrar mais significado nas ações de longo prazo e livrar-se dos comportamentos que te levam a entrar nesse ciclo vicioso de dopamina barata, rebaixando cada vez mais o valor que você emprega na recompensa das tuas atividades. Então é você se livrar de vez dessa mentalidade de gratificação instantânea. Tá certo, meus caros? Eu espero que tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus. Até uma próxima. Tamo junto.